Olá, ouvinte, a gente continua aqui com o programa Na Cadeira do DJ e agora, essa semana, está entrevistando os candidatos à Prefeitura de Imperatriz. E a gente está aqui no estúdio com o Wilson Leite, do PSTU. Bem-vindo, Wilson. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem começado aqui o nosso programa com uma pergunta básica para todos os candidatos, né? Qual que é o grande problema hoje de Imperatriz, que você pontua, e como que você, como prefeito, iria solucioná-lo? Olha, o grande problema de Imperatriz é um problema de gestão e político-ideológico. Nós temos aí vários governos que passaram por Imperatriz que sempre privilegiaram atender os anseios dos ricos, enquanto contraponto deixa a população trabalhadora da periferia abandonada, muito carente das ações do poder público, né, em saúde, educação, infraestrutura. Então, esse é o problema fundamental de Imperatriz. Por isso, da necessidade de ter uma opção de voto, uma opção de um candidato da classe operária. Né? O PSTU não abriu mão de fazer esse debate com os trabalhadores na busca da conscientização da classe de que quem está no poder representa uma determinada classe social. Então, a classe social hoje representada pela grande burguesia, pelos grandes empresariados. E os governantes vão atender os interesses deles. Então, esse é o principal problema que a gente precisa reverter, tendo na cadeira do Poder Executivo Municipal um representante dos trabalhadores. Certo. Sendo esse foco de governo aí, mais na periferia, enfim, você assumindo hoje lá a prefeitura, qual que é a sua primeira ação, de uma maneira bem prática, assim? Você se propõe, qual que é esse o primeiro problema que eu quero resolver e como que eu vou resolver? Certo, o primeiro problema, o problema mais grave entre saúde e educação é o de infraestrutura. As populações, os trabalhadores, para ir e vir nas suas residências, passam por ruas mal cuidadas, muitas das vezes sem rua, né? Espaços muito precários. Então ela tem esse problema de infraestrutura, que aí inclui infraestrutura com postos de saúde, infraestrutura com escolas. Então precisamos resolver a questão da infraestrutura dos bairros periféricos onde moram os trabalhadores. Como resolvemos isso? Nós temos dito nos debates aonde a gente vai que só se resolve isso com dinheiro, fazendo arrecadação de impostos. Bom, então, se a gente sabe que todas as obras, todas as propostas dos candidatos só se resolvem com dinheiro, precisamos olhar para a questão financeira e econômica de Imperatriz. Imperatriz é a segunda maior cidade do estado e não é diferente das outras cidades pobres, dos estados mais pobres da federação, que é a seguinte situação. Ela é dependente economicamente dos repasses financeiros, dos repasses federais, né? Então, como é que se representa isso? 14,89% de toda a arrecadação no ano de 2011 foi de apenas 14% de recursos próprios. Ou seja, o grande montante é repasse de saúde do governo federal, repasse do Fundeb, também do governo federal. Então, quer dizer, sem o dinheiro, recursos próprios, para a gente investir nessas áreas, não se resolve o problema. E qual o outro problema? Nesses últimos 3 anos, nós temos observado um grande montante de investimentos. Obras com novos loteamentos, construções de shoppings, construções de indústrias aqui no município, e isso não se refletiu na efetiva aumento da arrecadação do município. Por isso que a gente só vê obras em ano eleitoral, porque o pouco que é arrecadado só é jogado no último ano de gestão para que se consiga a reeleição. Então, precisamos arrecadar mais impostos, isso sem necessidade de aumento desses impostos, nós só precisamos fazer com que o gestor deixe de garantir lucro para os grandes empreendimentos, dando isenção de impostos, como foi o caso em 2010, a Câmara Municipal aprovou uma lei onde deu isenções para vários ramos de atividade Imperatriz, e com isso abriu mão de arrecadar recursos. Isso é, na verdade, um crime que o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público da Fazenda, acaba abrindo mão de fiscalizar, que é a tal da renúncia da receita. Nenhum gestor pode fazer renúncia de receita. Abrir mão de arrecadar impostos para reverter em ações de saúde e educação para a sua população, em troca de beneficiar grupos econômicos. E é o que vem acontecendo, infelizmente, há várias gestões aqui em Imperatriz. Wilson, no seu programa de governo você até fala que
que é trabalhar para que o socorrão deixe de ser o terror de quem se acidenta ou dele precisa para atendimento. Como fazer para o socorrão deixar de ser um terror? Olha, primeiro, com mais recursos, nós vamos melhorar a remuneração dos profissionais, dar condições estruturais. Aquele prédio é um prédio alugado, que já tem aí mais de 12 anos, que é no mesmo local, que foi adaptado, né? Não era um prédio específico para ser hospital, ele foi ao longo do tempo adaptado, sendo investido volumosa quantidade de recursos naquele prédio privado, para fazer um arremedo. Isso é que é a verdade. Então nós precisamos construir um espaço de atendimento para a saúde que seja realmente para esse fim. Então, só arrecadando mais recursos, só dando melhores condições de trabalho para os técnicos, os trabalhadores da área de saúde, que a gente vai concretizar essa proposta. Wilson, mas Imperatriz é um município pobre, né? Será que tem uma grande parte da população que está numa situação difícil financeira? Será que aumentar imposto? Será que essa busca por um aumento de arrecadação não vai fazer sangrar, não vai fazer a pessoa que mais tem dificuldade ter problemas mais ainda? Não, pelo contrário. A gente trabalha, quando a gente fala em impostos, a gente fala de impostos progressivos. Paga mais quem tem mais dinheiro, quem lucra mais. Então, a política que é aplicada é o inverso. É dada isenção de impostos aos grandes empreendimentos, a quem tem verdadeiramente recurso, dinheiro, e que pode contribuir socialmente com o desenvolvimento do município, com a arrecadação de imposto. Então, abre-se mão desses empreendimentos e faz a cobrança do imposto para o trabalhador. Então, nós precisamos inverter essa lógica. Então, é a questão do fazer o imposto progressivo. Paga mais quem tem mais lucro. Deixa de pagar quem realmente não tem condição. Essa é a proposta que a gente faz. Então, tendo um gestor que governa para os ricos, a gente não vai ver isso sendo efetivado. E isso que você falou que o foco maior é numa periferia, mas o nosso centro também está um caos, né? Principalmente com relação ao trânsito. Como é que a gente resolve? Tem como resolver o problema do trânsito aqui em Imperatriz? Tem, nós temos uma proposta para isso. A gente fala muito em periferia, mas é como prioridade, mas a gente não vai esquecer que nós vamos governar para a Imperatriz toda. Né? Então, é uma ilusão achar que a gente vai governar só para a periferia. Não, a prioridade nossa é atender às necessidades da periferia, mas o centro também é importante, porque é o coração comercial da cidade, onde os trabalhadores saem dos seus bairros, vêm para o centro para trabalhar. Então, nós, para resolver o problema de trânsito, nós também falamos nos debates que a gente vai, que nós não podemos fazer milagres. Como é que se resolve o problema do trânsito? Tirando veículos das ruas, os veículos particulares, né, os veículos dos trabalhadores que vêm para o centro. Como é que se tira o veículo da rua? Não tá baixando decreto, dizendo que não pode mais andar no centro da cidade. Pelo contrário, nós temos que dar alternativas de transporte de preferência, que a nossa proposta é transporte de qualidade público, né, o coletivo, ônibus, transporte de massa. Dando essas condições para os trabalhadores deixar os seus veículos em casa, né, não utilizar eles, utilizar o serviço público de coletivo, barato, confortável, pontualidade, né? É dessa forma que a gente vai diminuir o número de carros no centro da cidade, com isso as demandas que geram, demanda de socorro médico, né, da própria poluição, todo um conjunto de coisas que acontecem com esse excesso de veículos no centro da cidade. Como é que a gente quer implantar isso? Nós pretendemos municipalizar o serviço público de transporte público, municipalizar, estatizar. Ou seja, com isso a gente vai subsidiar as passagens para aposentados, estudantes, passe livre para estudantes e trabalhadores desempregados. Ou seja, nós vamos estar dando condições para que ele não use o veículo, os trabalhadores deixem de usar os seus veículos para usar um transporte público de qualidade, público e de massa. Certo, eu estava dando uma olhada no seu plano de governo e você fala de criação de fonte emergencial de trabalho. Como é que funciona isso? É assim, olha só, as obras feitas no município, por exemplo, reformar uma praça, reformar um posto de saúde, geralmente é feita uma licitação para uma empresa, tá? Muitas das vezes superfaturado, direcionada à licitação, ou seja, os recursos já são poucos, se tornam mais escassos ainda
com esse tipo de execução da obra. Então nós pretendemos fazer obras de forma direta. O que é isso? A própria prefeitura é quem vai contratar a mão de obra, é quem vai executar a obra que foi escolhida, por exemplo. E nós defendemos um orçamento impositivo, ou seja, quem vai decidir com que vai ser gasto o dinheiro, quais são as obras que serão feitas, serão conselhos populares que vão fazer a discussão de toda a questão econômica do município e vão decidir. Bom, decidir qual é a obra. Então a prefeitura vai fazer essa obra de forma direta, vai contratar a mão de obra, de preferência no bairro onde essa obra vai ser executada, contratando pedreiros, serventes, toda a mão de obra necessária para executar a obra. Então, isso são frentes emergenciais. E nós temos outras ações, por exemplo, nós temos vários córregos na cidade que deixaram de ser limpos. A única gestão que fez limpeza em córrego aqui em Imperatriz foi a gestão do senhor Jomar Fernandes. Depois disso, se teve algum prefeito que fez, mas também foi só em obra eleitoral. Eu desconheço, porque eu moro próximo a um córrego e está lá todo cheio de mato. No próximo período de chuva, vocês podem ir lá que vai ter alagamento em residências próximas a esse córrego, porque não tem escoamento da água das chuvas. Você fala também bastante no seu projeto sobre exigir um sistema de coleta seletiva. Eu até achei engraçado a escolha desse verbo, exigir, né? Mas como é? Exigir no sentido de que já existe esse projeto ou vocês vão propor uma coleta seletiva? Porque pelo que eu saiba... Não, porque é o seguinte, hoje a empresa coletora do lixo, ela é privada, né? Ela não faz, no contrato de concessão para a coleta do lixo, não existe essa exigência de fazer com que a empresa faça uma campanha de conscientização das populações da necessidade de fazer a coleta seletiva do lixo. Então nós precisamos, se nós formos manter esse contrato de coleta de lixo da empresa privada, nós temos que colocar uma exigência, que tem que se implantar a coleta seletiva do lixo, porque aí nós resolvemos várias questões ambientais também, além do aterro sanitário, que também deve ser uma prioridade para o novo gestor que vai assumir. Nós não podemos mais deixar existir o lixão que nós temos na nossa cidade, que afeta drasticamente o nosso rio Tocantins. Wilson, a gente conhece o PSTU, sabe que ele é um partido que não tem vereadores aqui, né, no município. Não vai fazer falta um apoio político de vereadores ou um apoio político do governo ou do governo federal? Com toda certeza, a burguesia ela não quer ver à frente da gestão municipal um partido que volte os seus olhares para a classe trabalhadora. Então, nós seremos atacados diuturnamente, né? A oposição vai funcionar nessa questão, porque nós não vamos comprar vereador, nós não vamos fazer conchavos políticos para garantir loteamento de secretarias. Então, isso não existe no PSTU, nos candidatos do PSTU. Então, com certeza, nós temos grande dificuldade. Por isso que a gente precisa ter o apoio da população, dos trabalhadores. São eles que manterão no governo um representante da sua classe. Então é por isso que a gente prega muito a questão da participação popular, dos conselhos populares na gestão municipal. Se vocês leram o nosso programa de governo, nós colocamos escrito aí que a prefeitura, a Câmara Municipal, não passará de apenas uma mera formalidade no processo. Porque todos os projetos que a prefeitura vai encaminhar para a Câmara serão discutidos com a população em apoio da população. Então, para a gente, essa estrutura burguesa de representante da Câmara Municipal nada mais é do que, como se diz, um sequestro do gestor. Porque lá, aqueles vereadores que estão aí na Câmara, cada um defende seus interesses particulares e dos seus grupos políticos. Então nós precisamos mudar radicalmente essa estrutura de poder. Nós temos que dar poder aos trabalhadores em decidir qual é o rumo, quais as ações da gestão municipal devem ser empregadas. Mas Wilson, deixa eu te falar uma coisa. Em geral, a gente vê que a população, não só aqui do Maranhão, a população brasileira não é uma população muito mobilizada. A gente não se mobiliza para coisas pequenas, né? Então, como que você acredita que, por que agora, nesse momento, aqui em Imperatriz, as pessoas vão se mobilizar para lutar pelos seus direitos e ainda mais para tomar uma prefeitura, por exemplo assim? Não, as coisas não são tão simples assim, a gente sabe disso. Mas nós temos 4 anos
assumindo a gestão, nós temos 4 anos para efetivar esse projeto. Então, isso não se transforma da noite para o dia. Nós temos primeiro que levar para as massas uma consciência de classe. Nós temos que dizer para eles, olha, até hoje você mantém nesse bairro, nessas condições, porque vocês não se mobilizaram, vocês não exigiram que vocês tenham direito. Então, é um trabalho de conscientização que leva tempo. Agora, nós temos 4 anos, se nós assumirmos, nós vamos ter 4 anos para cumprir esse papel. Porque nós não queremos ficar no poder 8 anos. Nós não vamos entrar na prefeitura para já querer reeleição, não. Nós queremos usar esses 4 anos para deixar minimamente a população organizada para para elas terem condições, mecanismo de cobrar de qualquer outro prefeito que assuma os seus direitos. É isso que falta no processo de conscientização de massa. Então, nosso papel é simplesmente ser, como se diz, uma experimentação. A gente não acha que vai ter a solução. Não vai, só pelo fato de ter no poder um operário, vai fazer a transformação dos trabalhadores. Agora, se nós mostrarmos experiências, mostrarmos ações, onde eles vão ter concretamente que há uma mudança da sua realidade pelo fato de ter no governo pessoas que governam para eles, com certeza a mobilização vai ser imediata. Wilson, eu acompanhando aqui as receitas, né, que foram publicadas no site do RE, foi R$ 3.210 recebidos de receita. É possível se eleger com esse montante de recursos? Olha, se os trabalhadores votassem pelo fato das propostas, seria. Né? Mas, infelizmente, as massas ainda estão ao nível de consciência de que quem deve ganhar é quem tem mais estrutura de campanha, quem gasta mais dinheiro. Né? Então, infelizmente, a gente tem consciência de que é difícil, né? Mas aí os trabalhadores, a gente tem que apostar nessa, não podemos rebaixar a consciência dos trabalhadores, é por isso que nós lançamos a nossa candidatura, o PSTU pediu que a gente cumprisse essa tarefa, e nós estamos, e se nós tivéssemos dinheiro, nós não íamos fazer o nível de campanha que eles fazem, contratando cabos eleitorais, né? Muito daqueles são pessoas que estão desempregadas, o único modo de ganhar algum dinheiro é sendo cabo eleitoral de um candidato. Muitas das vezes, vota pelo fato de ser contratado pelo candidato. Então, nós não faríamos nem, se nós tivéssemos dinheiro, não faríamos campanha nesse nível. Então, é isso. É pouco recurso, a gente não consegue chegar, a nossa proposta, a grande parte da cidade, porque nós não temos recursos para produzir, inclusive, nosso programa eleitoral passou 1 semana e meia fora do ar, pela questão econômica, né? A gente estava esperando um custo para entregar na emissora de TV, que ganhou o sorteio, um custo de R$20 para entregar o programa pronto, esse custo passou para 350, ou seja, ultrapassou o nosso orçamento. Então, essa foi a razão. Mas a gente está com a nossa proposta, esperamos que os trabalhadores busquem informação, consigam chegar a proposta a todos os candidatos e aí decida o voto conscientemente, não pelo fato de ter mais recursos em campanha, de ter mais corpo de campanha. Wilson, então aproveitando o gancho, a nossa pergunta é: por que as pessoas devem votar no Wilson Leite? Qual que é a motivação que você deve... Olha, a gente costuma dizer o seguinte, basicamente é pela consciência de classe. Eu represento a maior classe de todo o mundo, que é a classe trabalhadora. Eu sou um trabalhador assalariado, como qualquer um outro. Tenho a minha postura ideológica, eu sou marxista, comunista. Então, os trabalhadores precisam ter representantes da sua classe no poder. Hoje, a grande maioria dos políticos representam grandes grupos de corporações, empresas, grandes latifundiários, né? Então, quer dizer, os políticos representam ideologias políticas, grupos políticos. Por que não os trabalhadores não se juntam e buscam ter pessoas que defendam seus interesses? É por isso que nós estamos. Então, a candidatura do PSTU é para mostrar, para dar uma opção de voto. E aí cabe o eleitor, cabe o trabalhador votar ou não, acreditar ou não nessa proposta. Cabe a nós esperar o resultado das urnas e aceitar o que os trabalhadores querem. Infelizmente, a gente reconhece que, infelizmente, ainda apostam ainda nos novos, né, nos salvadores, nos messias, para resolver os seus problemas. E isso é o que mais prejudica a classe trabalhadora. Esperar que messias, salvadores, apareçam.
Isso não vai acontecer, só vai acontecer a mudança da realidade dos trabalhadores quando eles se mobilizarem para fazer uma revolução socialista. A gente fala que é uma revolução socialista. E é mesmo, uma revolução onde a classe operária queira tomar o poder às suas mãos. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos que vêm aqui. Quem que é uma pessoa hoje no Brasil que o senhor admira, que o senhor tem como referência? Não precisa ser especificamente na classe política, uma pessoa viva que o senhor tenha um apreço, vamos dizer assim. Olha, eu não costumo personalizar as coisas, mas tem muitas pessoas que contribuem, inclusive para a conscientização da classe, né, e para a construção do movimento, né. Então, eu gosto de generalizar nessa questão. Personalizar, eu não gosto quando as pessoas dizem, o Wilson quer a opção, tal. Não, o Wilson está representando a opção de um partido, de um processo, de uma postura ideológica, né, como projeto. Então, é isso. Tem várias pessoas que contribuem com a luta. Por exemplo, meu pai contribui, é um trabalhador, criou 9 filhos, né, me tem como um desses filhos e tem elogiado a minha postura. Inclusive foi muito engraçado, quando eu resolvi entrar numa política eleitoral, política partidária, ele ficou um mês sem querer falar comigo, pois disse que não queria ter um filho ladrão, né, que roubasse. Eu falei, pai, não é pelo fato de eu entrar na política, fazer a disputa do processo eleitoral, que eu vou me corromper, que eu vou passar a ser ladrão. E aí, depois de muito convencimento, ele vendo as posturas, a postura nossa no debate, né, vendo que realmente a gente mantém o mesmo padrão de vida desde o início, ou seja, sobrevivendo do trabalho que a gente faz, né, vende a força de trabalho. Hoje ele é um defensor das nossas propostas, né, inclusive as pessoas até às vezes se surpreendem, que ele é pedreiro. Ele contou uma história que estava uma vez numa casa fazendo um trabalho de pedreiro, um rapaz chegou lá me criticando no processo eleitoral. Por ser porque aquele rapazinho quer participar, não tem dinheiro e tal. Aí ele se virou e disse, olha, cuidado com o que você vai falar, porque ele é meu filho. Aí o pessoal ficou meio... Como que é o nome do seu pai? O seu José Peixoto, é um cearense, né? Cearense que adotou o Maranhão. Então, quer dizer, tem várias pessoas que colaboram com o processo de conscientização da classe trabalhadora. Aí nós temos o Zé Maria, militante histórico do PSTU, nós temos aí militantes do MST, da Via Campesina. Então, quer dizer, eu não gosto de citar nomes, porque a luta é que vale. A pessoa morre, passa, e o que fica é o ideal que ela constrói como projeto de sociedade. E para a gente finalizar, Wilson, eu queria que você indicasse a música que você quer que toque no final da nossa entrevista, porque aqui é um programa de entrevista em música, e dizer por que você escolheu essa canção. Bom, pois é, a música é Preciso Lutar, né? Tem uma pequena estrofe do hino da Internacional Socialista. Ela é cantada pelo grupo de rap Gíria Vermelha, né, que eu conheci no processo de conhecimento do PSTU, né, em São Luís. Então, essa música, inclusive, eu escolhi para colocar como pano de fundo da nossa campanha eleitoral. Então, eu gostaria que as pessoas tomassem conhecimento, né, dessa letra, que representa muito a luta de classe na qual a gente tem feito, a nível de mundo, trabalhadores contra os patrões.